aprender a determinar o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio do nosso KLA. O KLA representa a disponibilidade de oxigênio que nós estamos fornecendo ao sistema reacional e ele é dado a partir das variáveis agitação e aeração. Nós vimos na teoria que são dois os métodos de determinação do KLA, o método direto e o método indireto. A diferença deles é a presença ou ausência do micro-organismo. Neste nosso caso aqui, nós iremos utilizar o método indireto de desgasificação, que consiste no uso de oxigênio e nitrogênio, gases aí, para desgasificar e oxigenar o meio reacional líquido de células. Bom, pessoal, então, como vocês viram aí também na parte teórica, na parte de cálculo, nós vamos começar a desgasificar o sistema aplicando nitrogênio. Para isso nós percebemos que o DO, que é o parâmetro que representa a disponibilidade de oxigênio, indica 80,4%. Isso quer dizer o seguinte, que no meio reacional nós temos 80,4% de oxigênio. E a primeira etapa consiste em zerar ou pelo menos diminuir esse valor para um valor abaixo de 10%. Como a gente faz isso? Introduzindo nitrogênio no meio reacional. Então, essa mangueira aqui vai nos permitir a entrada de oxigênio, entrada essa que vai ser feita a partir de um aerador, tá? É a mesma entrada que nós utilizamos se fosse o caso de oxigenar o sistema. Então, esse aerador vai permitir, então, uma aeração forçada, aquela que atravessa o seio líquido do meio reacional, e nesse caso, ao invés de ser uma aeração no sentido de oxigênio forçada, vai ser uma nitrogenação forçada. Eu vou introduzir gás nitrogênio. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou, aqui no meu sistema, abrir a válvula correspondente ao nitrogênio. Então, a gente nota que aqui essa válvula já está aberta. Por quê? Porque ela está em paralelo com a linha, mas aqui ela também ela estaria fechada, mas a gente abre e a gente sabe que a válvula está aberta sempre que ela está em paralelo com a linha. Se ela estivesse na perpendicular, estaria fechada. Isso então indica o seguinte, que o nitrogênio já está sendo borbulhado no meu sistema. A gente percebe aqui a formação de bolhas justamente por conta desse. A gente pode confirmar essa desgasificação do meio com a diminuição da DO, que antes era de 80,4% e agora aí já está em torno de 40%. Bom, pessoal, então a gente nota que a disponibilidade de oxigênio já está quase próximo de 10%. Quando estiver abaixo de 10%, nós vamos encerrar essa introdução de nitrogênio no meio reacional e a gente vai setar a agitação e a aeração para as condições que a gente quer. Então, olha só, já baixou de 10%, vou então retirar o nitrogênio e vou fechar o nitrogênio aqui. Agora eu vou setar a minha agitação para 500 e a minha aeração para 0,4 VVM. Então 500 RPM, 0,4 VVM, ok? E vou introduzir então o meu oxigênio no sistema. Aqui nós não iremos utilizar oxigênio puro, nós iremos utilizar ar comprimido que contém 21% de oxigênio. Por quê? Porque meu objetivo aqui é economizar, tá? A gente usa ar e porque nós não precisamos fornecer, dependendo do experimento, muito oxigênio para a célula, neste caso em específico, nós estamos trabalhando com uma fermentação microaeróbica que requer baixa disponibilidade de oxigênio. Então, não há nenhum problema da gente usar ar comprimido, que é muito mais barato, tá certo? Então, note que a partir do momento que eu já liguei a aeração, nesse caso é o ar comprimido, a minha DO já aumentou, tá certo? Então, ela estava abaixo de 10% e agora ela está aí em torno de 30%. Qual é o nosso objetivo? Permitir que essa aeração aconteça até que a minha DO chegue a 80%, que é justamente uma faixa em que eu tenho uma linearidade
de 10 a 80% de oxigênio, eu tenho uma linearidade. E quando a gente trabalha matematicamente com a equação que representa o KLA, a gente viu, né, na parte teórica que o resultado da integração é uma equação de reta cujo coeficiente angular é o próprio KLA. Então a gente precisa de uma região linear para que seja possível o cálculo desse parâmetro. Então, assim, a partir do momento que a gente obtiver 80%, a gente já vai ter então essa região linear. O que a gente deveria fazer? Deveria medir o tempo entre DO de 10% até DO de 80%, usando um cronômetro, por exemplo. Porém, esse sistema já vai fazer isso para a gente. Ele vai coletar a cada 15 segundos o valor de DO. Depois que a gente alcançar os 80%, a gente realiza novamente a desgaseificação para que a gente possa fazer essa medida em duplicata. Já estou aqui realizando a duplicata com a desgaseificação por meio da aplicação do nitrogênio. Iremos verificar uma outra condição de disponibilidade de oxigênio. Nós verificamos anteriormente 500 RPM 0,4 ppm e agora nós vamos verificar 100 RPM 0,4 ppm. Certamente a gente já sabe que o KLA aqui vai ser muito menor se comparado ao anterior, porque eu tenho menos agitação para uma mesma aeração, tá certo? Então o tempo que eu vou gastar acaba sendo maior, tá? Vocês vão verificar isso quando os dados forem entregues a vocês. Então o que a gente vai fazer? Cheguei aqui abaixo dos 10%, eu vou organizar, ou melhor, eu vou setar a minha agitação para 100 e a minha aeração já está em 0,4. Assim que a minha agitação estabilizar em 100, a gente vai então ligar a aeração, que é na verdade o ar comprimento, como eu disse para vocês, aqui no nosso aerador, e aí verificar como se comporta a DO ao longo do tempo. Bom, antes, porém, eu vou desligar aqui o nitrogênio para a gente começar. Tá? Então, como eu disse para vocês, a válvula perpendicular à linha indica que eu tenho um sistema fechado. Isso daí eu estou revisando engenharia química, engenharia de processo e engenharia como um todo. Tá certo? Então, olha só. A agitação aqui está estabilizando até 100. Obviamente estava em 500 quando eu dei essa mudança abrupta. Houve então uma modificação até que haja uma estabilização, demora um pouquinho, tá? Exatamente quando for 100 ali, que foi o caso agora, eu já vou então introduzir a aeração, tá? Então 100 e 0,4 ppm, tá certo? A gente vai começar a notar que a DO em algum momento vai aumentar. Obviamente que nesse caso aqui agora, ela vai demorar mais para aumentar, porque eu tenho uma baixa agitação e uma baixa aeração, um baixo fornecimento de oxigênio. Desgaseificação, nós utilizamos um sensor de oxigênio, que é esse aparato aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu estou com a luva aqui em cima, tá certo? Esse sensor é o que permite a determinação da oxigenação, da presença de oxigênio no meio reacional. É uma das formas mais simples de se fazer a determinação do KLA, já que nas outras formas nós acabamos utilizando agentes químicos, né, que fazem parte aí dos processos de oxidação da glicose, oxidação enzimática da glicose, oxidação do sulfito, desoxigenação com o sulfito, tá? Mas aqui não, aqui eu não preciso usar nenhum tipo de reagente químico, nenhum tipo de substância, simplesmente esse sensor faz essa identificação. Eu só preciso mesmo utilizar nitrogênio para desgaseificar e ar comprimido contendo oxigênio para oxigenar e então determinar o parâmetro de KLA, dada a agitação e dada a aeração.